que inventou o Brasil. Foi seu Cabral. Foi seu Cabral. No dia 21 de abril. Não é 22? Ah, é. 2 meses depois do carnaval. Depois Ceci amou Peri. Peri beijou Ceci. Ao som do Guarani. Do Guarani ao Guaraná. Surgiu a feijoada e mais tarde o Paraty. Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral. Foi seu Cabral. No dia 22 de abril, 2 meses depois do carnaval. Para onde vai a lua depois que ela se esconde, pajé? Então a princesa Nayá ainda desconhece o segredo da lua? Pergunta o pajé Tupi-Guarani. Ela desce por trás das serras e vai viver com suas jovens prediletas. As mais queridas, ela transforma em estrela. Desde que ouviu essa história, quando ainda era uma menina, Nayá sonha em virar estrela. Agora que se tornou uma linda jovem, tudo o que ela quer é ir em busca do destino que escolheu. Noite após noite, quando todos dormem e a lua caminha pelo céu, Nayá sobe as colinas e persegue a lua, na esperança de ser vista. Noite após noite, Nayá espera pelo chamado da lua, que parece não notar sua presença. E todas as manhãs, a floresta escuta os soluços de tristeza de Nayá, a princesa. Até que certa noite de lua cheia, Nayá vê nas águas límpidas de um lago a figura da lua. Abre um sorriso, certa de que sua hora havia chegado. É ela, veio me buscar. Sem pestanejar, Nayá se atira nas águas profundas do lago e nunca mais é vista. Sua história comove a lua, que resolve realizar seu sonho e transformá-la em uma estrela. Mas uma estrela diferente, daquelas que brilham nas águas e brotam nos rios. E assim nasceu a Vitória Régia, a estrela das águas, uma planta cujas flores perfumadas e brancas só abrem à noite e que, ao nascer do sol, é cor-de-rosa como o céu quando amanhece. Nas narrativas antigas das diferentes tribos que vivem nessa região da América, que identificamos como o Brasil, já havia profecias sobre a vinda dos brancos, a chegada desse outro nosso irmão. Alguém que saiu do nosso convívio, foi para muito longe e ficou vivendo por muitas e muitas gerações longe da gente. Ele aprendeu outra tecnologia, desenvolveu outras linguagens e aprendeu a se organizar de maneira diferente de nós. Estava voltando para casa, mas não se sabia mais o que ele pensava, nem o que estava buscando. Curumicha, macunha, tá que eu vou contar. Curumicha, macunha, tá que eu vou contar. Todo dia era dia de índio. Todo dia era dia de índio. Cunhantã, curumim, Cunhantã, curumim. Antes que o homem aqui chegasse, as terras brasileiras eram habitadas e amadas por mais de 3 milhões de índios, proprietários felizes da terra brasilis, pois todo dia era dia de índio. Todo dia era dia de índio. Mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Amantes da natureza, eles são incapazes com certeza de maltratar uma fêmea ou de poluir o rio e o mar, preservando o equilíbrio ecológico da terra, fauna e flora. Pois em sua glória o índio era o exemplo puro e perfeito, próximo da harmonia, da fraternidade, da alegria de viver, da alegria de viver. E no entanto hoje o seu canto triste é o lamento de uma raça que já foi muito feliz, pois antigamente todo dia era dia de índio.
dia, todo dia era dia de índio. Todo dia era dia de índio. Guaranis, pataxós, tamoios, tapuias, chavantes, tupinambás, parecis, aimorés. Quando Pedro Álvares Cabral desembarcou por aqui, com suas caravelas, aqui viviam cerca de 900 tribos. Eram de 6 a 9 milhões de pessoas falando 300 línguas diferentes. Então, no dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram. Chegaram e se surpreenderam com uma terra e uma gente que não conheciam. A terra que um dia se chamaria Brasil. E os povos que um dia seriam considerados os primeiros brasileiros. Eram pardos, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Todos nus. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso, tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Nas mãos traziam arcos com suas flechas. Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles os pousaram. Toda a gente da armada assistiu tanto à missa quanto à pregação, juntamente com muitos dos naturais, que bailavam e tangiam nos seus instrumentos. Logo que se acabou, voltamos aos navios e aqueles homens entravam no mar até os peitos, cantando e fazendo muitas festas e folias. O retorno dos brancos era esperado, mas se esperava talvez um pouco mais deles. Que se comportassem como parentes que retornam, não como algozes. Que partilhassem o que haviam aprendido lá onde foram morar, não que voltassem para tomar o pouco que aos índios coubera. Que seu engenho não tivesse sido adquirido às custas da sabedoria. Que sua arte não lhes houvesse embaralhado o entendimento. Que sua escrita não fosse usada para calar a voz dos que ficaram. Eram eles os verdadeiros donos do Brasil. Como foi a chegada dos portugueses aqui? O que terá passado pela cabeça dos moradores do Brasil quando chegou aquele povo todo naquelas caravelas? Tentando me colocar no lugar deles, né? Eu moro se eu moro num lugar maravilhoso, que tem tudo, me dá tudo, uma existência incrível, e vem chegando algo flutuando em cima da água, com umas coisas brancas, assim meio balançando, é a cabeça de um Deus. Poderia ser Claro. uma entidade, uma coisa qualquer, né? Mas com pessoas dentro, então já se começa, eles devem ter entrado assim um conflito, uma dúvida, uma mistura de sentimentos, né? Os ancestrais deixaram alguma lembrança dessa chegada do branco? Da mitologia em si, quer dizer, essa espera pelo desconhecido, pelo amigo, pelo inimigo, né? Os tamoios, os tupinambá, os povos da costa daquela época, sempre estiveram recebendo pessoas que vinham pelo mar, né? Então, eu creio que há milhares de anos, essa costa do Brasil vem sendo visitada. Os povos indígenas, mesmo naquela época, não eram isolados. Talvez não houvesse tanta movimentação como existe hoje, né? Claro, Mas, claro. na verdade, esse trânsito entre povos e civilizações ocorre há milhares de anos.
Vésperas do século XVI. Na Europa, a transição entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna já havia acontecido. Fortalecem-se os estados. Reis e rainhas têm o poder absoluto. E em meio a uma religiosidade medieval ainda presente, a ciência e as artes começam a ser valorizadas. É tempo de renascimento e das grandes navegações oceânicas, quando Portugal e Espanha disputam a primazia dos mares e o Tratado de Tordesilhas para dividir as terras descobertas e por descobrir por ambas as coroas fora da Europa. A atividade comercial é intensa e a base desse comércio é a importação de diversos produtos do Oriente: porcelanas, sedas, perfumes, marfim e as cobiçadas especiarias. Os grandes lucros desse comércio abrem os olhos dos portugueses, determinados a descobrir um caminho marítimo para as Índias que evite o mar Mediterrâneo e as taxas cobradas pelos comerciantes de Gênova ou Veneza, que detinham o monopólio desses produtos. Navegar é preciso. Em 1488, Bartolomeu Dias transpõe o Cabo da Boa Esperança. 10 anos depois, Vasco da Gama chega finalmente às Índias. E no final de abril do ano de 1500, precisamente no dia 22, a esquadra de Pedro Álvares Cabral alcança o Brasil. Quando os portugueses puseram os pés aqui pela primeira vez, a Mata Atlântica ia praticamente do Piauí ao Rio Grande do Sul. Eram 350 mil quilômetros de árvores que hoje em dia a gente só encontra em alguns jardins botânicos. Por exemplo, jacarandá, palmito e o pau-brasil, madeira que batizou nossa terra e que hoje quase não existe mais. Os índios a chamavam de ibirapitanga, pau vermelho. Em troca de tecidos, miçangas, espelhos, alguns machados e facões, os próprios índios derrubavam, cortavam e transportavam o pau-brasil para os navios que partiam abarrotados da costa brasileira. E não eram só portugueses, eram também holandeses, espanhóis, principalmente franceses, que contrabandeavam à vontade a madeira que tingia linhos, sedas e algodões com a cor da nobreza, o suntuoso tom carmim ou purpúreo. Como proteger e fiscalizar um litoral tão grande? As constantes invasões estrangeiras abrem os olhos da coroa portuguesa. Se quisessem legitimar a nova propriedade, teriam de ocupá-la e povoá-la. Por isso, 31 anos depois da chegada de Cabral, a expedição de Martim Afonso de Souza chega ao Brasil para dar início à colonização da nova terra. A sorte, para os índios, estava lançada. Aicué, Curiu, Iocó, Paraná, Sussuí, Peroaiana, Quirimbaua, Piripessuí. Vai aparecer do Rio Maior o maior e mais poderoso inimigo de vocês. Ponaminari, o grande mensageiro de Tupã, tentou prevenir todos os povos que dominavam estas terras antes de 1500. Talvez os pajés e os chefes imaginassem que este poderoso inimigo fosse uma epidemia, ou a ira dos ventos, revolta das matas, ou mesmo vingança de Curupira. Mas em nenhum momento eles imaginaram que o inimigo seria o homem branco, vindo do meio do mar. Ó manhã de sol, Anhangá fugiu, Anhangá foi você que me fez sonhar para chorar a minha terra.
Jaci, Anhangá fugiu. Ó Tupã, Deus do Brasil, que o céu enche de sol, de estrelas, de luar e de esperança. Ó Tupã, tira de mim esta saudade. Anhangá me fez sonhar com a terra que perdi. Ó manhã de sol, Anhangá fugiu. Foi seu Cabral no dia 22 de abril, 2 meses depois do carnaval. Joara Becro, Joara Becro, Joara Becro, Iarere, Puiarere, Rassore, Cranhã, Cranhã. Depois de 1530, muda drasticamente a relação, antes amistosa, entre europeus e índios, quando os portugueses iniciam a ocupação da nova colônia e introduzem no Brasil o cultivo da cana-de-açúcar. Os europeus não querem só a madeira vermelha do litoral. Estão de olho na terra, a joia mais valiosa dos índios. Logo estão se expandindo engenhos e canaviais, cujos dividendos não vão apenas para os bolsos portugueses, mas principalmente para os holandeses, que financiam a produção de cana no Brasil. Só que junto com os lucros, vem também a devastação das matas litorâneas e a escravização indígena. Apesar da feroz resistência de algumas tribos que atacam engenhos e a população, os guerreiros vão sendo progressivamente vencidos. Juparanã, aldeia Brejá, Juparanã, Paú, Pantanal, Juparanã, nação de Garapé, chão de Curimatã, jazida do pajé da Muiraquitã. Juparanã, Juparanã, Juparanã. Juparanã, o porto é de lá. Tem sucuri, pacu, tracajá. Tem tucumã, imbira, moçambê, ingapariatã, sagui, juruetê, arara, mussuã. Juparanã, ingapariatã, Juparanã, sagui, juruetê, Juparanã, arara, mussuã, arara, mussuã. Tem jacumã, onde atravessar os igapós eu vou pescar. Juparanã, tem peixe boi, tatá, e aramaralá, os aguapés vem me ajudar. Juparanã, Juparanã.
chegada dos Peró em Pernambuco e Potiú. Começaram eles como vós, franceses, fazeis agora. De início não faziam senão traficar sem pretenderem fixar residência. Mais tarde, disseram que precisavam construir fortalezas para se defenderem e cidades para morarem conosco. Mais tarde afirmaram que não podiam viver sem escravos para os servirem e por eles trabalharem. Mas não satisfeitos com os escravos capturados na guerra, quiseram também os filhos dos nossos e acabaram escravizando toda a nação. Os portugueses se aproveitavam das disputas entre as tribos, incentivando rivalidades e fazendo alianças com determinadas nações para promover ataques a grupos indígenas rivais. No século XVI, franceses e portugueses se aliaram a tamoios e tupiniquins, respectivamente. Já no século XVII, foram os holandeses que se aliaram aos tapuias contra os portugueses. Os homens da terra nos trouxeram muito mantimento e fizeram grandes festas e bailes, mostrando muito prazer por sermos aqui vindos. Não têm os homens outras armas senão arcos e flechas. A cada 2 léguas têm guerras uns contra os outros. Se o ataque partia dos índios, que reagiam à invasão de sua terra e à escravização da sua gente, pior para eles. A represália vinha na forma de guerra, que os portugueses chamavam de justa. Uma forma de punir aqueles selvagens. Não era só para defender o território recém-conquistado ou mesmo inibir futuras investidas, mas principalmente para aumentar o número de escravos. Isso aconteceu durante todo o período da colonização. Não demorou muito para os portugueses entenderem que a fundação de vilas isoladas não seria suficiente para impedir as invasões estrangeiras à sua nova colônia. Mas como garantir a posse sem desfalcar os cofres da coroa? O jeito foi dividir o litoral brasileiro em 15 faixas de terra, as capitanias hereditárias, que entregaram a 12 donatários. Em troca da posse dessas terras, o dízimo de tudo que fosse plantado, colhido, pescado, descoberto, criado ou arrendado seria da coroa portuguesa. Embora as capitanias hereditárias tenham servido para ocupar o Brasil de costa a costa, a maioria fracassou. Não só por falta de recursos, mas por serem alvos constantes dos ataques dos corsários estrangeiros e das tribos indígenas. Se com o tempo e brevidade Vossa Alteza não socorre a estas capitanias e costas do Brasil, ainda que nós percamos as vidas e fazendas, Vossa Alteza perderá a terra, porque não está em mais de serem os franceses senhores delas.
Em 1548 surge uma nova ideia. E se a coroa, ao invés de dividir, centralizasse a administração colonial? Em março do ano seguinte, desembarca na Bahia Tomé de Souza, como primeiro governador-geral do Brasil. Junto com ele, as primeiras cabeças de gado e 1.500 pessoas, entre burocratas e funcionários da coroa, soldados, colonos, degredados, artesãos e os primeiros jesuítas, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. Entendo por experiência o pouco que se podia fazer nesta terra, na conversão do triste e vil gentil, por falta de não serem sujeitos. E ela ser uma maneira de gente de condição mais de feras bravas que de gente racional, e ser gente servil que se quer por medo e sujeição. Os jesuítas, eles eram uma ordem religiosa católica diferenciada porque eles tinham uma perspectiva diferente do ponto de vista do entendimento daquele ser dentro do universo, mais realista talvez, né? Inclusive, os jesuítas, eles utilizaram muito, né? E vamos falar de um nome, que é Padre José de Anchieta. E tem o Padre Manuel da Nóbrega também, que foi quem chegou com a primeira missão jesuíta, né? Isso. Digamos que o Nóbrega era um embaixador, assim, que tinha todo o conhecimento com os povos indígenas, que ia na frente de Anchieta para preparar a chegada de Anchieta para fazer a catequese. Certo. Então, o trabalho foi possível porque essa ordem religiosa, diferentemente de todas as outras, tinha entendido que os indígenas tinham alma e, portanto, eram seres humanos. Seres humanos, né? E naquela época, né, a religião, o Papa, né, comandava os destinos da humanidade, né? Era enfim, era uma visão assim humanista sobre o índio, né? E eu acho que, de uma certa forma, a presença dos jesuítas retardou a extinção de alguns povos indígenas, né? E as missões também, elas tiveram esse papel, né? Apareceram os primeiros missionários. Eles tinham o propósito de aldear os índios e submetê-los a crer em Deus através da evangelização católica. Essa investida, no entanto, foi pior do que qualquer sofrimento físico, pois obrigaram os índios a abandonar várias de suas práticas culturais, como as curas, as festas, os rituais de preparação dos jovens e suas formas de homenagear e agradecer o grande Criador do universo. Tudo isso virou ato diabólico na lei dos missionários. Nos grandes prédios das missões, foram criadas escolas onde os índios eram obrigados a falar a língua portuguesa e a rezar em latim. É fruta do mato, borzeguim, deixa as fraldas ao vento e vem dançar, e vem dançar. Hoje é sexta-feira de manhã, hoje é sexta-feira. Deixa o mato crescer em paz, deixa o mato crescer, deixa o mato. Não quero fogo, quero água. Deixa o mato crescer Não em quero paz. fogo, quero água. Deixa o mato crescer. Hoje é em sexta-feira da paixão, sexta-feira santa. Todo dia é dia de perdão, todo dia é dia santo. Todo santo dia. Ah, vem João, vem Maria. Todo dia é dia de folia. Ah, vem João, vem Maria. Todo dia é dia. O chão, no chão, o pé na pedra, o pé no céu.
Deixa o tatu bola no lugar, deixa a capivara atravessar, deixa a anta cruzar o ribeirão, deixa o índio vivo no sertão, deixa o índio vivo no... Deixa o índio vivo. Deixa o índio, escuta o mato crescendo em paz, escuta o mato crescendo, escuta o mato, escuta, escuta o vento cantando no arvoredo, passarinho passando no passaredo, deixa a índia criar seu curumim, vai embora daqui coisa ruim, some logo, vai embora, em nome de Deus. É fruta do mato. Porcequim, deixa as fraldas ao vento e vem dançar, e vem dançar. O jacu já tá velho na fronteira, o lagarto teio tá na soleira, o iraço foi rever a cordilheira. Gavião grande é bicho sem fronteira, cutucuri, gaviãozão, gaviãozão. Capora do mato é capitão, ele é dono da mata e do sertão. Capora do mato é guardião, é vigia da mata e do sertão. E ao aretê, deixa a onda viva na floresta, deixa o peixe na água que é uma festa, deixa o índio vivo, deixa o índio, Dizem que o sertão vai virar mar, Dizem que o mar vai virar sertão. deixa o índio. Dizem que o mar vai virar sertão, Diz que o sertão vai virar mar. deixa o índio, Morriam assim como moscas, porque pegavam uma roupa, um objeto qualquer, não tinha defesa, não tinha imunidade. Como até hoje esses povos sem contato têm que ser vacinados. Então, existiam frentes na FUNAI para vacinar, especificamente para vacinar e deixar eles, entende? Uma frente, um setor na FUNAI que faz isso. Até hoje. Naquela época, você pode imaginar, ninguém sabia dessa coisa de bactérias, de não sei o quê, de vírus. Mas era assim que se exterminavam os indígenas, dando roupa, dando um objeto. Era muito fácil. Aos colonos, a conversão não interessava. Como não tinham dinheiro para comprar os escravos negros, os índios se tornaram suas vítimas preferidas. Para persegui-los, combatê-los e escravizá-los, organizavam-se as bandeiras de pregação, chefiadas por bandeirantes paulistas. Muitos deles, mamelucos, filhos de mães índias com pais lusitanos. Paulista, para só um instante dos teus 4 séculos, a tua terra sem fronteiras, o teu São Paulo das bandeiras. Deixa para trás o presente, olha o passado à frente. Vem com Martim Afonso a São Vicente, galga a Serra do Mar. Adiante está o sertão, vai, segue a entrada, enfrenta, avança, investe, norte, sul, leste, oeste, embandeira ou monção, doma os índios bravios, rompe a selva, abre minas, vara rios. Então, acabada essa primeira fase dos contatos, começa a fase, vamos dizer, mais agressiva desses encontros, quando vêm os bandeirantes, que aí vem para escravizar mesmo, né? Isso, é um mercantilismo bárbaro, né? Sem limites, né? Com ambições de enriquecer, seja para atender a coroa portuguesa, seja por
enriquecimento pessoal, mas as bandeiras, elas abriram, é verdade que abriram as fronteiras do Brasil, chegaram até ali no Mato Grosso, né? E empurraram o Tratado de Tordesilhas lá para o fundo, né? Mas abriram nossas fronteiras. Então, a gente tem que acreditar isso aí, mas de forma que a gente não esqueça que foi um período terrível, né, para os povos indígenas. O indígena, ele é um sobrevivente, ele sabe lidar com a natureza, com a sua própria sobrevivência, e ele sabe lidar com ele vive em permanente tensão entre a realidade dele e o mundo dos brancos. Então, ele aprendeu secularmente a conviver com essa dualidade. E no momento em que se buscava escravizá-los, eles conheciam, tinham pleno domínio da geografia, eles saberiam sobreviver numa floresta, no mato, então eles cansavam de escapar. Eles, inclusive, não eram, no trabalho, muito desejados, eles preferiam os negros a trabalhar, que como força de trabalho era melhor, mais organizados e mais... E estrangeiros, né? Não estavam no seu próprio território, não conheciam aquele território como o índio conhecia. Segundo relatos, entre 1628 e 1638, os bandeirantes paulistas capturaram e exterminaram cerca de 60 mil índios. Pela conta dos jesuítas da época, esse número chega a 300 mil. Um massacre. Foi seu Cabral no dia 22 de abril, 2 meses depois do carnaval. Muitas gerações se passaram até que o índio, em vez de vítima, virasse herói. Mas que tipo de herói era esse? Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros, nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Aí, quando chega no século XIX, vira um projeto, talvez cultural, do imperador Dom Pedro II de enaltecer a figura do índio, né? Tem todos aqueles autores românticos, né? De música, de literatura, de poesia, José de Alencar, Carlos Gomes, né? O Guarani. No mundo havia uma tendência nacionalista, uma volta assim às raízes, né? Você via isso na Rússia, você via nos países, né? Bartók, né? Com toda essa depois Villa-Lobos, quer dizer, isso já foi um pouco depois, né? No Mas século XX, voltando para o tempo de José de Alencar, né? Era uma tendência no mundo, né? De romantizar a figura... De se tratar dos assuntos da cultura nacional. O que representaria? Mas do José de Alencar tinha uma coisa mais profunda, que era a divergência dele com a língua portuguesa. Voltava aquela história do Marquês do Pombal, entendeu? Que não queria saber do tupi misturado com a língua.
Tanto que isso foi um motivo do José de Alencar nunca assumir a cadeira dele no Senado, porque o imperador tinha a birra dele, porque ele queria o tupi no meio da língua, ele escrevia romances com tupi. Então, ele era um tropicalista antes da hora, né? Ele foi ele não é muito entendido até hoje assim, mas ele foi um tropicalista lá naquele tempo. Ongakayet watita pokoyonga ongakayet watita pokoyongaka. Morrer, se preciso for, matar, nunca. Esse era o lema de Cândido da Silva Rondon, primeiro dirigente do Serviço de Proteção ao Índio, criado no Brasil República em 1910. Rondon teve um papel importantíssimo na educação do comportamento do pensamento e do comportamento, na educação, né, do povo brasileiro, de como se relacionar com o povo indígena. Em 1907 a 1915, ele saiu a campo com uma comissão que levava o nome dele, a Comissão Rondon, e era uma comissão científica. Então, não existiam somente engenheiros, pessoas que trabalhavam no campo, enfim. Inclusive, ele garantia a presença dos índios trabalhando, como trabalhadores mesmo lá, né? Os índios não eram simplesmente postos de lado. Nessa expedição, quem estava presente? Os únicos brasileiros a serem indicados 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, os irmãos Vilas Boas. Toda uma vida dedicada à preservação de comunidades e culturas indígenas brasileiras. Parque Nacional do Xingu. Criado por lei em 1961 com o apoio do Marechal Rondon, do antropólogo Darcy Ribeiro e do sanitarista Noel Núteus, o parque abriga dezenas de tribos que, segundo Orlando afirmava com orgulho, mantinham a sua própria cultura e identidade. Os Vilas Boas, eles criaram a estrutura a melhor desenvolvida para apoiar, para proteger nações indígenas da extinção, né? E proteger desse confronto, né, que os indígenas têm, né, cotidiano, né, com fazendas, com fazendeiros, chamado com exploração de madeira, né, com desenvolvimento, que a gente confunde muito desenvolvimento com outras questões cruciais para a nossa existência, que são a ecologia, né, o equilíbrio ecológico e os direitos humanos. Então, é uma fronteira muito delicada, essa fronteira, né? A gente tem que perceber sempre, né, onde as coisas são colocadas, e a gente tem que procurar entender que o desenvolvimento ele só se dá se a gente tiver esse tripé equilibrado, né? O desenvolvimento com ecologia e com direitos humanos. Queria cruzar minha terra num cavalo marajoara, sertão, litoral, brejo e serra, seguindo em galope de guerra a trilha da onça da arara. Sentir o Brasil que me dera em grota de barro e taquara, trançando sapê de tapera, deitando meu sangue em Anguera com sangue de Tupinambara. Queria encantar minha lira pra ver o que veio caiçara, saci provocar curupira, caipora monta pomba gira, namoro de boto cunhara. Queria num dia de graça, num Guarupi de lua clara, bebendo o caminho da cabaça, rever minha parte da raça que vem da cabocla Jussara. Nós, brasileiros, somos um povo mestiço na carne e no espírito. Aqui a mestiçagem jamais foi crime ou pecado. Nela fomos feitos.
e ainda continuamos nos fazendo. Essa massa de nativos viveu por séculos sem consciência de si. Assim foi até se definir como uma nova identidade étnico-nacional, a de brasileiros. Embora fossem chamados de índios, os habitantes do Brasil encontrados pelas caravelas de Cabral eram parte de um imenso conjunto de nações, cuja riqueza e variedade só foram conhecidas quase 5 séculos depois de 1500. Um conhecimento que chegou tarde demais para a grande maioria dos nativos, que morreram como escravos, morreram nas guerras de extermínio, morreram dizimados por gripes, sarampo e varíola. Após 500 anos de uma colonização destruidora, restam apenas algumas centenas de sociedades indígenas. Mesmo assim, a marcha inexorável da chamada civilização não para. O desmatamento, as hidrelétricas, os criadores de gado e plantadores de soja ameaçam reservas indígenas, pedaços de terra reservados aos sobreviventes do extermínio, que ainda lutam por sua terra e pelo direito de viver como índios. Essa dinâmica do contato existe desde que a nossa curta memória do tempo de Cabral para cá, né? Porque antes de Cabral eles já estavam aí. Claro. Há muito tempo. Então, desde lá até aqui, eles estão nessa linha de fogo, eles estão nesse contato. Então, só muda a forma do contato, né? E a quantidade dos indígenas remanescentes, né? Naquela época eram 5 milhões, segundo Baldos, né? Hoje em dia são 315 mil. Quer dizer, é uma redução drástica. Drástica. Né? Drástica. Por quê? Isso significa também a redução do território. Reduzindo o território, é lógico que nós ficamos cada vez mais perto, os meios de comunicação, as necessidades deles passam a integrar as nossas coisas, né? O que pode ser o futuro do índio no Brasil? Olha, eu tenho uma visão... Às vezes eu passo períodos assim positivos, aí de repente acontece alguma coisa, como essa história de Belo Monte, assim, a gente fica assim se questionando, meu Deus, ele vive num equilíbrio com a natureza, né? A vida dele, você olha todos esses objetos que estão aqui expostos, né? Praticamente tudo é extraído da natureza, né? Sempre quando os velhos vão falar, começam as narrativas deles nos lembrando a necessidade de cada um de nós reconhecer a diferença que existe, de que cada povo, cada tradição e cada cultura é portadora, é herdeira. Só quando conseguirmos reconhecer essa diferença não como defeito, nem como oposição, mas como diferença da natureza própria de cada cultura e de cada povo, só assim poderemos avançar um pouco o nosso reconhecimento do outro e estabelecer uma convivência mais verdadeira entre nós. Apaixonado pela esposa do grande cacique e sem conseguir aproximar-se dela, um jovem guerreiro pede a Tupã que o transforme num pássaro. Quem sabe assim a mulher finalmente tenha olhos e ouvidos para ele. O poderoso Tupã, para os indígenas a vida, o sopro divino, a manifestação do Deus em forma de trovão, transforma o jovem apaixonado num pássaro avermelhado, cor de telha. Toda noite, ele voa para perto de sua amada e canta para ela. De tão lindo e fascinante o seu canto, o próprio cacique se rende a ele. Decidido a prendê-lo numa gaiola para que cante só para ele, lança-se em perseguição ao pássaro, que, assustado, voa para bem longe, embrenhando-se nas matas e igarapés. O cacique tenta seguir seus rastros, mas acaba perdido na floresta para sempre. Desde então, o Irapuru volta todas as noites e canta para sua amada, na esperança de que um dia ela descubra o seu canto e se encante por ele. Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante,
coração do hemisfério sul na América num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena, espíritos dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que as mais avançadas das mais avançadas das tecnologias, Virá impávido que nem Mohamed Ali, virá que eu vi, apaixonadamente como Peri, virá que eu vi, tranquilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi, o axé do afoxé, filhos de Gandhi, virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em cheiro, em gesto, em sombra, em luz, em som magnífico, num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o Índio, e as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito, virá impávido que nem Mohamed Ali, virá que eu vi, apaixonadamente como Peri, virá que eu vi, tranquilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi, o axé do afoxé, filhos de Gandhi, virá e aquilo que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto, quando terá sido o óbvio.